preparados para a peleja? Estamos preparados para a peleja? Você vai responder isso para Deus, não vai responder para mim, mas vai responder para o Senhor. O Senhor essa noite quer nos forjar. O Senhor quer nos dar o preparo, quer nos capacitar para as pelejas da vida que nós estamos enfrentando, que vamos enfrentar. E nós precisamos ter esse preparo, porque sem o preparo nós vamos ser vencidos. O reino de Deus é um reino de preparo, é um reino de capacitação, é um reino de organização. Deus não faz nada sem nos avisar e sem nos preparar. Deus não é um Deus cruel, não é um pai cruel que joga a gente na arena e deixa os leões nos devorarem. Não, Ele é aquele Deus que pode até permitir que a gente vá para a arena, mas Ele coloca o quarto homem ali conosco. A gente pode ir até para a fornalha, mas o quarto homem entra conosco. A gente pode até estar no meio do mar, atravessando o mar, no meio, as águas são paredes enormes, mas Ele não é o Deus que vai te deixar ali sozinho. Ele atravessa junto contigo. Ele está ali te blindando, te protegendo, te forjando, te capacitando. Você recebe isso hoje, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele não te desampara. Confia tão somente no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Apenas confie. Apenas confie no teu Deus. Apenas se entregue a Ele. Apenas faça o bem. Se preocupa com os teus dias de vida aqui na terra em fazer o bem. E se deleita no Senhor, se agrada no que você vai ver que Deus vai fazer contigo, o alimento que Ele vai vir te oferecer. Deus é fiel. Deus é fiel. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no segundo livro de Samuel, capítulo 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, a partir do verso 8. Os valentes de Davi. Vou repetir o tema: preparados para a peleja? Preparados? Preparada a pastora Érica para a peleja? Preparado pastor Alex? Preparado irmão Zeca? Preparado irmã Laide? Preparado irmã Maria? Preparado irmão Jonatas? Preparados? Vamos acompanhar a leitura dos valentes de Davi. Verso 8. Esses são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Adino, o ezenita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez só. E depois dele, Eleazar, filho de Dodã, filho de Aioi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando Israel, os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar com a mão apegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás somente a tomar os despojos. E depois dele, Samar, filho de Agê, o Ararita, quando
os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Depois nós vamos lá para o verso 18. Verso 18. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha um nome entre os 3 de Davi. Porventura, este não era o mais nobre dentre estes 3? Pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Então, Zeruia. E agora, 20. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Calbezel, grande em obras. Este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, grande, forte, e na mão desse egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da sua mão, e o matou com sua própria lança. Quando a gente lê essas palavras, essa história, fala assim: eu não estou preparado não, Senhor, eu não estou preparado. Mas isso que nós lemos, isso aconteceu no Velho Testamento, antes de Jesus vir. E no Velho Testamento, o povo de Deus, ele tinha um objetivo dado pelo Senhor. Ele tinha uma ordem: conquistar a terra prometida, conquistar a terra deles. E para essa conquista eles tinham que enfrentar muitos inimigos. Engraçado que esses inimigos eram parentes deles. Todo mundo sabe aquela história de Esaú, Jacó e Esaú, né? Jacó foi um dos patriarcas, eram irmãos, mas Esaú não. Esaú não quis Deus, Esaú quis a idolatria, Esaú quis a feitiçaria. E de Esaú saiu uma linhagem, os edomitas, que eram inimigos do povo de Israel. Saiu também os amalequitas, inimigos do povo de Israel. E saiu também os medianitas. Medianitas, sabe de que geração saiu de Abraão? Medianita não foi de Esaú não. Medianita foi quando Abraão ficou viúvo de Sara, e ele se casou com outra mulher, Quetura, e teve com ela 6 filhos. Um desses filhos, Midian, deu origem ao povo midianitas, que odiava Israel. Então tinha os árabes, tinha amonitas, tinham medianitas, né? Tinham vários povos que odiavam o povo de Israel, odiavam a cultura de Israel, odiavam a fé de Israel, porque achavam Israel um povo diferente. Os hebreus eram um povo diferente. Que povo estranho é esse? Um povo que segue um Deus só, enquanto nós temos variedades de deuses. Esse povo só tem um Deus, é o Yahvé deles. E eles, se for preciso, eles dão a vida deles por esse Deus. Se for preciso, eles entram na cova do leão por causa desse Deus. Se for preciso, eles são jogados na fornalha da aflição. Na fornalha. Se for preciso, eles passam pela escravidão mais de 400 anos. São perseguidos, são mortos, mas eles não deixam esse Deus. Então isso incomodava. E por que eles também, eles podem ter o Deus deles, mas por que eles também não adoram o nosso? O que tem? Quantos mais deuses, melhor.
mais proteção. Mas esse povo não, eles são soberbos, são nariz em pé, eles só têm o Deus dele e não gosta de se contaminar, não gosta de estar junto conosco, não gosta de participar dos nossos eventos, não gosta de estar nas nossas festas. E muitas das vezes nós vivemos isso nos nossos dias. Muitas das vezes somos mandados embora do nosso trabalho porque nos acham antipáticos, antissocial, porque não vamos sair depois do horário da saidinha com os colegas para beber cerveja, não vamos para as bagunças, para as farras, não falamos o mesmo linguajar que eles, da nossa boca não saem palavrões, e por isso nós passamos a ser alvo. As pessoas passam a nos odiar, porque nós somos diferentes, porque nós servimos a um Deus e somos fiel a Ele. Sequer nós damos um espaçozinho para irmos lá nos deuses deles. E era isso que o povo dos hebreus viviam nessa época aqui do rei Davi. Era muita guerra, era muito sangue para conquista, para derrotar os inimigos, para acabar com os dias de humilhação. E essa passagem aqui, de 2 Samuel 23:8, vai falar dos valentes de Davi. Se você ler todo, eu pulei, vai falar o nome de pelo menos 30 valentes de Davi. Homens guerreiros, homens que dedicavam a sua força a guerrear, a lutar pelo seu ideal, a conquista, a servir a um rei que via ser um homem de Deus, um homem posto ali. Tinha uma fidelidade a Davi, ao rei Davi, porque viam que Davi era um homem de Deus, Davi era um homem diferente, Davi era um rei diferente. Davi não queria se mostrar, Davi não queria mostrar as riquezas do seu reino, Davi não queria pompa, Davi queria intimidade com Deus, Davi queria adoração com o Senhor. Então aqueles 30 valentes que fala nesse capítulo 23 são homens que se dedicaram exclusivamente ao exército de Davi. E dentro desses 30 homens, além desses 30 homens, haviam três que nós lemos aqui especificamente sobre eles. E o primeiro desses homens era Josebe. O primeiro nome, Josebe, o Taquemonita, com uma lança enfrentou e aniquilou 800 homens inimigos. Eu quero que os irmãos imaginem isso agora. Deixa passar na tua mente aí. Parece até cena de filme, né, que a gente vê. Eu nunca vi uma cena de filme que um homem, ele extermina 800 homens sozinho, apenas com uma lança. Eu nunca vi nem em filme, mas tem filme que nos dá noção mais ou menos de como é isso. Então, quando eu olho para a vida de Josebe, o que eu identifico na vida desse valente de Davi, irmão Zeca, o que eu identifico é força. Esse homem era forte. Esse homem trabalhava com os músculos dele, porque para ter uma resistência física, para poder derrotar 800 homens, ele lutando, ele e a vara, a lança dele, é uma resistência muito grande. E não era sobrenatural, era dele. Homem forte, homem forte. Irmãos, por que nós não queremos ser fortes? Por que nós temos medo de sermos fortes? Porque talvez passe na nossa cabeça que nós vamos ser usados em situações e eu tenho medo. Nós temos. Quando eu vejo a irmã Laide fazendo a faxina, eu vejo o braço dela cheio de músculo. Essa mulher, ela está praticando e fazendo músculos. Ela está criando força. Ela nem imagina. No mundo físico são músculos naturais, irmãs, mas no mundo espiritual o inimigo está vendo. Ela está ficando forte. Ela está adquirindo força. Quando eu vou lá para aquela esteira, naquela academia, e eu dou meu tudo ali, eu não tenho vontade de descer, de ir ali naquela academia, mas eu falo, eu tenho que ir. Eu tenho que criar resistência no meu corpo. Eu tenho que ir.
consigo ficar 6 quilômetros correndo naquela esteira, eu glorifico a Deus. Não é prazeroso. Criar força, se fortalecer não é prazeroso, dá trabalho. A gente tem que suar muito, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Sabe o que é você estar na sua casa, sentado no seu sofá, vendo uma televisão, lendo um livro, e você tem que levantar, colocar aquela roupa, ir para uma academia, ou ir para a rua, correr, suar a camisa, se cansar, fazer um trabalho braçal, pegar peso. Não é fácil. Não é prazeroso. Mas se você quer ser considerado um dos 3 de Davi, esses 3, além dos 30 que eram homens valorosos, tinham esses 3. E esse José, o que caracterizava era a força que ele tinha, que não era brincadeira. E eu falei: Senhor, eu quero um exemplo de força na palavra. Me dá mais um exemplo de força. Como é que a gente pode trabalhar a nossa força? O que tu queres falar conosco sobre força? E o Senhor me deu: vai lá em Juízes, vai lá e estuda a história de Gideão, que tu vai entender a força que eu dei a esse homem. E o que eu vou falar agora de Gideão está no capítulo 6 de Juízes. Você pode estudar todo o livro de Juízes, que é pequeno, mas em especial no capítulo 6. Para quem não conhece Gideão viveu num tempo anterior a Davi, que não tinha rei. Eram os juízes que governavam. De época em época, Deus levantava um juiz para governar. E teve uma época que o povo hebreu estava sendo oprimido por um povo chamado Midianitas. Lembra que eu falei dos filhos de Quetura com Abraão? Inimigo número 1, odiava os hebreus. E esse povo entrava nas tribos de Israel, nas tribos ali, e eles saqueavam. E eles levavam todo o trigo, eles levavam os animais, quando não matavam os animais para não deixar ninguém vivo, para que o povo perecesse, não tivesse comida, para que o povo, os hebreus, fossem exterminados. E aí, foi Sansão que Deus levantou nessa época? Porque quando eu pensei em força, eu pensei em Sansão. Mas Sansão, ele recebeu uma força de Deus, sobrenatural. Agora, quando a gente vai lá para Gideão, aí, irmãos, Gideão, ele estava arando trigo, irmão Zeca, escondido, porque se ele desse mole para arar o trigo ao ar livre, os medianitas iam chegar e ia roubar tudo e ia até matar ele. Então ele estava escondidinho numa caverna. Aí vocês vão perguntar: mas como é que ele estava numa caverna arando? Arando não precisa do vento para tirar, né, a casca do trigo, as folhas, ali, aquelas folhas secas. Por isso que eu quero falar da força de Gideão. Sabe por quê, irmão Zeca? Ele arava o trigo numa caverna, numa pedra, onde se pegavam o lagar. O lagar era numa rocha, né? Ali era tipo um funil. Eles colocavam a uva e começavam a pisar para tirar o suco, ou então azeitonas. Mas era numa rocha, dentro de uma caverna. E aí Gideão tem que arar o trigo ali. E para ele arar o trigo ali é muita força braçal. Haja braço para ele bater. E tem que ser aos poucos. Então, muita força braçal. E aí nós podemos abrir lá no livro de Juízes. Me acompanham aí, Juízes capítulo 6, 14. Eu quero te falar, eu quero te revelar o que Deus falou com esse homem. Juízes capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventuras não te enviei eu?
E aí você pode parar e pensar, olha o que o Senhor está dizendo para Gideão: vai nesta tua força. Deus estava dando uma força para ele? Não, ele já tinha força com ele. Ele já tinha força com ele. Ele já tinha criado os músculos dele ali, arando aquele trigo num lugar impróprio para arar trigo. E ele gastava energia, ele fazia músculo. E Deus não chamou um fraquinho, mas Deus chamou um homem com força, um homem forte, porque aquela situação ele precisaria dos músculos dele. E eu quero dizer uma coisa: ele estava arando trigo num lagar. Lagar é aonde se extrai o suco da uva, ou então o azeite, né? O óleo das azeitonas. Não é um lugar próprio para arar trigo. Ele fazia isso porque ele estava se escondendo dos medianitas, senão ia roubar tudo dele. E eu quero te dizer uma coisa: esse lagar representa a nação de Israel. O trigo que ele está arando ali dentro, irmão Zeca, é a palavra de Deus. Ele está se alimentando da palavra de Deus ali, a cada batida que ele dá, para soltar aquelas sementes do trigo. Ele está arando a palavra de Deus. Ali ele está lembrando de tudo que os seus antepassados falaram para ele, de tudo que o povo dele viveu e conquistou pelas mãos do Senhor, e que agora ele estava ali, escondido, sendo ameaçado, sendo humilhado, sofrendo humilhação pelos medianitas. Acho que Gideão lembrava até de Deuteronômio, lá com Moisés, quando Deus disse que se o povo obedecesse os mandamentos dele, não ia faltar nada. Deus ia levar para uma terra de fartura, uma terra que não ia faltar leite e mel, uma terra onde tudo era gigantesco, os frutos da terra eram gigantes. Terra boa de se plantar, de se cultivar, não ia faltar nada, se somente cresce e obedecesse, se guardasse os mandamentos e a lei do Senhor no seu coração. Eu acho que Gideão ia arando, ia lembrando e vendo a situação real, o porquê que o povo dele agora estava naquele estado de humilhação, nas mãos de vários povos, fugindo, ele tendo que arar trigo num lagar, porque o povo perdeu o mandamento do Senhor, os mandamentos do Senhor, esqueceu as leis do Senhor, se envolveram com ídolos. O próprio pai de Gideão, Joás, era idólatra, tinha lá um altar para Baal, tinha lá uma estatueta para Aserá, tinha deuses. O povo de Israel tinha se perdido, tinha esquecido, e Deus precisou levantar um homem. E Deus procura eu preciso de um homem forte, porque o que vai acontecer daqui para frente tem que ser um homem forte, tem que ter músculos físicos e músculos espirituais, para aguentar, para perseverar. E o Senhor nessa noite fala conosco: nós precisamos criar músculos, nós precisamos nos fortalecer. Irmãos, nós somos corpo, alma e espírito. Espiritualmente a gente tem que se fortalecer, criar músculos espirituais. Mas nos dias que nós estamos vivendo, irmão, de enfermidade, de peste, nós temos que dar resistência ao nosso corpo, sim. Criarmos músculos, sim. Os dias são maus. Não vamos deixar a preguiça, o conforto nos deixar prostrado. Vamos fazer a nossa parte. Vamos cuidar do nosso corpo. Deus tem que olhar lá de cima e falar assim: olha o músculo da minha irmãzinha, da minha serva lá, e nossa, ela está forte. Agora deixa eu ver, o espiritual dela também está forte. Agora eu posso usar ela. Tem muita gente que está indo embora desse mundo porque não se cuida, porque não quer criar resistência, está um preguiçoso. E Deus fala: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É pecado quando nós não cuidamos do nosso corpo, é pecado.
É pecado quando a gente não cuida do meio ambiente, do que Deus criou. Se a gente não cuida, estamos pecando. Aí a gente para pensar, mas em que estou pecando? Por que está acontecendo essas coisas comigo? Eu vou na igreja, eu oro, eu sou dizimista, eu creio num único Deus. Ah, é? Você está cuidando do seu corpo? Você está cuidando do meio ambiente? Você está respeitando a natureza? Você está preservando a água? Isso é pecado que Deus criou para nós. Várias coisas a gente peca. E depois quando um pregador chega e com a pregação de João Batista, arrependei-vos, mas arrepender do quê? Eu não falo palavrão, eu não adultero, eu não estou cheirando, eu não estou bebendo. O que eu tenho pecado? Vai se examinar, vai conhecer o teu Deus. E Gideão, a gente vê que ele exercitava a Torá, as histórias que eram passadas a ele, que quando Deus vai falar com ele através de uma teofania, Deus se apresenta a ele ali na forma de um homem, de um anjo, e vai falar com ele, escolhendo ele. Ele fala, mas Senhor, por quê? O Senhor prometeu uma terra rica para nós, Senhor, e a gente está nesse estado de miséria, de pobreza, sendo atacado por vários povos. O porquê, Senhor? E a tua promessa, e o que tu prometeu lá por Moisés? Então a gente vê que Gideão conhecia. Por isso Deus o escolheu, pela força e porque ele guardava os mandamentos do Senhor no coração e na mente dele. E ali ele se levantou para criar um exército e expulsar os medianitas. E os medianitas eram um exército que diz a palavra de Deus como os gafanhotos. Eram milhares, muitos. Dava medo de olhar, eu vou ter que enfrentar esse exército. Mas Gideão, ele consegue 32 mil homens para guerrear contra os medianitas, que eram mais de 100 mil homens, e ele estava com 32 mil. Sabe o que Deus fala para ele? É muito, tem muito homem aí. 32 mil é muito. Se eu deixar vocês vencerem com 32 mil homens, os homens vão dizer assim, nós ganhamos na nossa força. Nós ganhamos na nossa força, e agora não vai para mim. Então Gideão vai lá, reúne os 32 mil e diz para eles aí, ó, quem está com medo dos medianitas, dá um passo para trás. E naquilo de dar um passo para trás, foram 22 mil homens com medo. E sobraram 10 mil valentes ali. Não, a gente vai. Mesmo que sejam 3, 4 vezes mais, 5, 10, a gente vai. A gente vai lutar. Nós somos guerreiros. Aí Deus olha os 10 mil e fala, Gideão, ainda é muito. Não, vocês não podem ganhar com 10 mil, senão a glória vai para vocês. E a glória tem que ser para mim. Faz o seguinte, leva todo mundo ali para o Rio Jordão e manda baixar e beber água. Aqueles que se ajoelharem, você separa. Aqueles que lamberem as águas, vocês separam. E quando Deus olha e vê que 300 homens lambiam a água na mão, eles não levavam a cabeça, eles traziam a água até a boca. E Deus fala, são com esses 300. Eu quero que você vá lutar contra os medianitas e amonitas com esses 300 homens. E Gideão tremeu na base, porque sabia como era o exército dos medianitas. Era como gafanhoto. E Deus viu o temor, porque Deus nos conhece. Deus nos conhece, conhece a nossa fraqueza. E Deus olhou para o coração de Gideão e viu que tinha um temor. Mas Deus não pode operar com temor. Deus não pode, se tem medo, Deus não vai operar. Então Deus teve que fazer o seguinte, falou, Gideão, olha só, eu vou te dar mais uma prova, porque você não pode encarar esses medianitas com medo, porque o medo quer dizer que você não tem fé em mim, você não tem segurança em mim. Você pega o teu servo e vai, desce e vai até lá, no exército acampado dos medianitas e amonitas. Vai, só vocês dois, desçam de mansinho, escondidinho e vão chegar lá perto. E ele obedeceu o Senhor. Quando eles chegaram lá perto, eles ouviram uma conversa de dois
soldados do exército. E um estava falando para o outro: cara, essa noite eu tive um sonho. É mesmo? Você sonhou o quê? Eu sonhei que tinha um pão cevado e ele rodava no arraial dos medianitas e ele derrubava as tendas, derrubava todas as tendas. Aí um colega dele: cara, esse teu sonho aí, acho que quer dizer que Gibeão, ele vai derrotar todos os medianitas. E Gideão estava ouvindo com servo. Quando Gideão ouviu falar isso, Gideão: agora eu não tenho mais medo, agora eu tenho certeza que o Senhor está conosco e essa peleja é nossa. Então eu quero te dizer essa noite, se você precisar ainda de uma prova, Deus vai te dar, que Ele está contigo, você não está sozinho nessa prova. E aí Gideão vai à noite, meia-noite, na vigília da noite, pega os 300 homens e divide em 3 grupos de 100 e falou: cada um de vocês, eu quero uma trombeta na mão e eu quero um jarro com uma tocha dentro, e nós vamos carregar a jarra e a trombeta na outra mão. Os 100, esse grupo de 100 vai descer na frente comigo e os outros 2 grupos vêm atrás. Nós vamos cercar o arraial dos medianitas na calada da noite, na vigília da noite. Olha como é que o nosso Deus é tremendo. Ele não faz nada no sangue quente, Ele faz tudo planejado e organizado. E vocês vão fazer tudo o que eu fizer. E aí eles cercam o arraial dos medianitas. Aí Gideão grita para o grupo dele: nós vamos gritar espadas pelo Senhor e por Gideão. E na hora que nós dermos esse grito, nós vamos tocar a trombeta e jogar a jarra no chão. E vai quebrar a jarra e a taça, a chama vai acender. E assim os 300 fizeram. Sabe o que aconteceu? Os irmãos não imaginam. Os medianitas estavam dormindo. Era noite, era vigília, estava silêncio. Quando escutam aquelas trombetas, quando acordam assustados com o som da trombeta e olham aquela luz do fogo, das tochas acesas, eles ficaram perturbados, alvoroçados, confusos. Acabou a organização deles, saíam, levantavam e começaram a lutar entre si mesmos e se destruíram. E os reis, dos medianitas conseguiram fugir. Depois de Deus vai atrás dele, caça eles. O que eu quero dizer com isso? Deus procurou e achou um homem com força. Deus só queria os músculos ali de Gideão, porque sabia que uma pessoa que gasta tempo em fazer aqueles músculos é porque ela é uma pessoa focada, ela é uma pessoa determinada. E Deus precisava de uma pessoa assim, uma pessoa com determinação e com foco. E ele viu isso em Gideão. E bastou o Gideão para que Deus pudesse arquitetar todo o plano dele e libertar o povo de Israel daquela opressão. Força, força, força. Se você não tem disposição, se você não tem vontade, peça ao Senhor: Senhor, eu preciso de força. Eu quero, nesse ano de 2023, eu quero te buscar. Eu quero fazer os meus músculos espirituais, mas também quero fazer os meus músculos físicos. Eu quero que o diabo olhe para o meu corpo e diga: esse daí é brabo. Esse daí é brabo, porque ele não vai nem precisar olhar para o meu interior. O meu exterior já vai assustar ele. Quando ele olhar para o meu interior e ver o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, aí ele bate em retirada. Vamos pedir ao Senhor força, que o Senhor olhe para nós, olhe para a minha vida e olhe para a tua vida e fala assim: você vai lutar contra os medianitas e vai usar essa força que você tem aí. Você já está preparado. Você já está preparado.
E para fazer esses músculos do teu corpo, vai buscar a Deus. Vai fazer jejum, você emagrece. Vai ficar de joelho 1 hora, você cria resistência no joelho. Quando você for pegar peso, você começa a recitar um versículo e decorar o versículo da palavra de Deus. Vai subir morro evangelizando, vai subindo e descendo escada de hospital, vai para presídio, não vai dormir de dia, mas vai fazer a obra do Senhor. Começa a carregar cesta básica para dar para o necessitado. Cria o teu músculo espiritual, mas cria o teu músculo físico, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que horas tem? 20 para as 8. É porque eu ainda tenho mais 2 para falar aqui. Eu tenho que controlar a hora. Irmãos, qual é o segundo nome do segundo valente de Davi? Eleazar. Eleazar, filho de Dodô, numa batalha contra os filisteus, se manteve firme até a sua mão adormecer e ficou grudada na sua espada. Eleazar. José foi a força, usou a força dele para destruir os medianitas. Agora Eleazar foi firmeza. Ele se manteve firme na peleja. Ele se manteve fiel. Ele perseverou lutando. Não parava de lutar, não parava de lutar, não parava. Não sei quantas horas se passou de um dia em luta, em guerra, mas de tal modo a firmeza dele foi tanta que a espada grudou na mão dele, não queria soltar, de tanta firmeza naquilo que ele estava fazendo. Ele não brincou com o que ele estava fazendo, mas ele levou aquilo com firmeza, com seriedade, com decisão. E nós precisamos dessa firmeza, nós precisamos desse exemplo de Eleazar. Pensar em Eleazar, se ele numa batalha, numa luta, ele encarou uma espada durante horas, talvez dias. Por que eu não posso fazer um jejum durante horas, durante dias? Por que eu não posso passar horas em oração? Por que eu não posso passar dias na leitura da palavra? Firmeza, firmeza. Eu falei, Senhor, fala comigo, me mostra um exemplo de firmeza. Eu quero um exemplo na tua palavra de firmeza. E confesso que fiquei manhã pensando, à tarde, só depois Deus foi falar comigo. E Deus falou assim: você quer um exemplo de firmeza? Vai lá para Gênesis, lê a história de Noé, vê se ele não foi firme no propósito que eu dei a ele. Qual era o propósito de Noé? Noé vivia uns tempos maus, de muita maldade, de muita promiscuidade sexual, perversão sexual. O povo era mau, maléfico. E Noé vivia naqueles dias que o povo não queria saber de Deus, de Yahvé. O povo só queria saber das idolatrias, feitiçarias, pecado sexual só. Tudo que não prestava estava ali nos dias de Noé. E Deus chega para Noé porque vê que Noé era um homem justo. E fala assim: Noé, eu vou te dar uma missão, Noé. Uma missão estranha, uma missão grande e uma missão difícil. Mas eu olho para você, eu sinto firmeza em você. Eu sei que você vai conseguir levar adiante essa missão que eu vou te dar. Você vai construir uma arca. Você sabe o que é uma arca, Noé? Uma arca é um barco, só que é um barco diferente. Eu quero um barco de 3 andares. Eu quero um barco com não sei quantos de comprimento, não sei quantos de largura. E não é só, devia estar com o olho arregalado, olhando para o Senhor. Meu Deus, será que você é capaz de tudo isso? Aí depois que você construir esse barco, essa arca, você vai colocar um casal de cada animal. Aí imagina a mente de Noé: meu Deus, como é que eu vou colocar aqui dentro leão, tigre, pantera, urso? Como? Elefante, dinossauro? Como é que eu vou colocar esses aqui? Dinossauro não, perdão, é rinoceronte que eu ia falar. Como é que eu vou colocar aqui dentro? Eu imagino, né? Eu imagino. Como é que eu vou colocar? Os insetos. Como é que eu vou colocar insetos dentro da arca? Como é que vai ser isso? Jacaré aqui dentro da arca. Como é que
que eu vou colocar? Porque eu vou destruir a terra. A terra está encharcada na maldade. E eu preciso dar fim à raça humana. Eu me arrependi. Eu senti Você imagina o que aquele povo não fazia. A gente sabe a ideia dos rituais de idolatria, de queimar criança, né? Aquelas práticas todinhas, irmãos, aquelas práticas todinhas. Perversão. Imagina o coração de Deus para chegar nesse ponto. E eu só não vou acabar com tudo porque tem você. E você, eu sinto firmeza em você. Você conseguiu se manter limpo, longe da contaminação. Então você é firme. Você é uma pessoa que persevera. Você não cai fácil. Eu preciso de um homem como você para construir essa embarcação. E na Bíblia não diz quanto tempo Noé levou para construir a arca. Mas uns estudiosos dizem que foi 40 anos. Outros dizem 50. Tem um que diz que foi 120 anos. Imagina, irmão Zeca, ficar 120 anos fazendo uma construção. Tem firmeza ou não tem? Tem firmeza ou não tem? 120 anos. E outra coisa, com as pessoas olhando aquela construção, falam: o que vai sair daí? O que é isso? Isso aí vai ser um barco? Para que um barco desse tamanho? O que ele está esperando? Que vai acabar o mundo com água? Ele está maluco. Fora isso, a plateia toda zombando desse homem. 120, talvez 120. Vamos tirar uma média de 40 a 120 anos. Vamos colocar 80 anos. Muita coisa. Até mesmo a gente, Senhor, às vezes a gente ora pela salvação de uma pessoa, demora 20, 30 anos, a gente já quer desanimar. Não vê acontecer, em um ano a gente já quer desanimar. Às vezes a gente ora 6 meses e não acontece, a gente quer desanimar. Então o Senhor nos ensina com a vida de Eleazar firmeza. Ele precisa olhar para nós e ver em nós firmeza. Senão ele não vai poder manifestar aquele propósito que ele tem com a nossa vida. A gente precisa dar prova para o Senhor de força e de firmeza. Olhar para Noé. Se Noé ele ficou firme, seja lá quantas décadas ele ficou lá, mas ele ficou. Por que eu não posso ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos? Eu tenho que me manter firme. Eu tenho que manter o foco voltado para o Senhor. E o último que nós vamos falar dos 3 valentes é Samar. Samar, ele foi filho de Agé e ele defendeu um campo de lentilha. Samar defendeu um campo de lentilha dos filisteus. O outro povo que odiava o povo de Israel, os filisteus. E Samar, os filisteus queriam pegar aquele campo de lentilha. E todos os guerreiros dos hebreus de Israel raparam fora, porque os filisteus tinham gigante, irmão. Caramba, um exército desse grande com gigante, quem é que vai encarar? Só Davi lá na frente. Né? Quer dizer, Davi já havia ali encarado o gigante Golias, mas só Davi. O resto rapou fora, fugiu quando sabia que eram os filisteus. Mas Samar não fugiu. O quê? Eu sou do exército de Davi. Davi enfrentou um gigante. Ele foi o referencial. Se ele enfrentou, eu posso enfrentar. E ele ficou lá para defender o campo de lentilha. Sabe o que Samar nos ensina a mim e a você? Coragem. Estão gravando o que Deus está falando hoje com a gente? Força, firmeza, coragem. Porque tinha que ter coragem. Para encarar os filisteus, tinha que ter coragem. Eu falei: fala comigo, Senhor, eu quero um exemplo na tua palavra de coragem. Coragem. E Deus falou comigo: vai lá na minha rainha querida, a minha querida rainha Esther. Ela foi um exemplo, irmão, chega a ficar arrepiado. Ela foi um exemplo de coragem.
Irmão Zeca, o único livro da Bíblia que tem o nome de uma mulher é Esther. Ruth. Tem Ruth e tem Esther. 2 só. As mulheres, né, na palavra de Deus, né, não tem muita evidência, mas essa rainha Esther, ela foi um exemplo de muita coragem. Por que coragem, pastora? Porque ela era uma jovenzinha, virgem, judia, que morava em Suzã, no reino da Pérsia. Ela fazia parte dos judeus exilados lá na Pérsia. Porque quando os babilônicos invadiram Israel, eles levavam os judeus cativos. E ela foi com o tio dela. Ela não tinha pai, ela não tinha mãe. Ela é criada pelo tio dela, Mardoqueu. Então ela estava numa terra que não era dela, jovenzinha, sem pai, sem mãe, só com o tio. E ali o tio dela entregou ela para o palácio, porque ela ia passar por uma prova lá, e talvez ela poderia até ganhar para ser a rainha da Pérsia, esposa do rei Assuero. Todo mundo conhece a história, né? Que o rei Assuero fez um banquete, queria expor a esposa dele, Vasti, e aí Vasti, não, eu não sou objeto. Eu não sou objeto para me mostrar. Você vai querer ficar me mostrando como troféu para os homens? Porque diz que rainha Esther era linda, era uma mulher formosa, belíssima. Então ela era o troféu do rei Assuero. Mas ela se negou. Vasti, obrigada. Ela se negou a ir lá desfilar para aqueles homens. E o rei Assuero fala assim, os amigos do rei Assuero, você vai deixar? Ela te enfrentou, rapaz, ela te enfrentou. Se todas as mulheres seguiram o exemplo dela, a gente está perdido. A gente perdeu a nossa moral. A gente vai perder a nossa moral com as nossas esposas. A Vasti vai ser um exemplo negativo para as nossas mulheres. Acabou submissão. Elas vão se achar no direito de falar não. E com isso, o rei Assuero destitui Vasti do cargo de rainha e faz um concurso de beleza para eleger a nova rainha. E aí todos conhecem a história de Esther. Ela cai na graça do rei Assuero e ela ganha esse concurso e ela passa a ser a rainha do rei Assuero, do reino Pérsia. Mas Deus tinha um propósito. Deus colocou essa mulher lá porque sabia que ela era uma mulher de coragem. Irmão, para chegar na presença do rei Assuero, até a esposa dele não podia chegar de qualquer maneira. E teve-se uma situação que ela precisou ir na presença dele sem ser convidada. Porque um tal de Amã tinha feito um decreto, né, que era um dos príncipes do rei Assuero. Esse Amã era uma amalequita que odiava o povo de Israel. Descobriu que Mardoqueu era judeu e Mardoqueu, o tio de Esther, não se curvava para ele. Então ele estabeleceu um decreto: matar esse povo judeu que não se humilha para ninguém, que não se rebaixa para ninguém, que não quer respeitar a cultura de ninguém. Então nós vamos matar todos esses judeus. E tem mais: quem matar vai ganhar uma certa quantia. Fez um decreto. E o rei Assuero não sabia, foi ingênuo, deu a carimbada dele. Quando Mardoqueu soube, se vestiu de pano de saco, foi para a porta do palácio, ficou clamando e orando ao Senhor. Falaram com a rainha Esther: olha, teu tio está lá, seminu, na porta do palácio chorando. E ela manda o servo falar: mas por que ele está assim? O que está acontecendo? E Mardoqueu: informem a Esther o que está acontecendo. E ela é informada da perseguição que o povo dela estava passando. E ela fala, manda um recado: avisem meu tio, põe o meu povo para orar. Põe o meu povo para orar durante 3 dias, orar e jejuar. Porque eu vou entrar na presença do rei. E entrar na presença do rei sem ser convidada, ela poderia ser morta. Se ele não erguesse o cetro dela para ela, ela ia ser morta, mesmo sendo rainha, porque ela foi sem ser convidada na presença do rei. Mas o que essa mulher de coragem fez? Tem que ter muita coragem. Eu não sei se no lugar dela eu teria, mas ela teve. Por isso que Deus a escolheu para colocar ela ali, porque olhou nela e viu uma mulher de coragem.
E Deus fala comigo, com você: cadê tua coragem? Cadê a tua coragem? Está com medo do quê? Está frouxo por quê? Está receoso por quê? Porque está deixando que isso te intimide. Igual aquele cachorro, né? A gente indo na casa da Maria, olhamos o cachorro: ai, Senhor, cachorro não. Bateu medo. Falei: não, vamos embora, vamos subir essa escadaria aí. Passa por um cachorro, dando glória a Deus. Passa por um cachorro, não vem nada. Coragem. Tá com medo de falar com o teu chefe, com o teu patrão? Coragem. Primeiro você ora, primeiro você se blinda. Rainha Esther colocou o povo para orar e jejuar durante 3 dias. Blindou tudo. Agora eu entro dentro da blindagem de Deus, e é Ele que vai me garantir. E quando ela chegou lá, e o rei lá do seu trono avistou ela no jardim, e ele foi, pegou o cetro e estendeu para ela. Ela tocou no cetro e chegou na presença do rei. E ali ela não falou nada do que estava acontecendo, nada. Ela apenas convidou o rei para um banquete. E traga o príncipe Amã também. Traz ele para o banquete que eu vou oferecer. Posso contar com a sua presença, meu amor? Pode, iremos sim. Amã já tinha feito a forca de Mardoqueu, de Mordecai. Já estava com a forca prontinha lá. Se sentiu todo cheio. A rainha Esther me convidou para um banquete, né? Eu sou o príncipe Amã, eles gostam de mim, eu sou um cara ali dentro. Eu sou um cara. Mas Deus estava trabalhando, irmão Zeca. Deus estava trabalhando, colocou o rei Assuero para ter insônia. Rei Assuero não tinha insônia, mas naquela noite teve uma insônia. Não conseguia dormir. Virava para um lado, virava para o outro, virava para um lado. Decidiu levantar e ir na biblioteca real. Lá na biblioteca real ele pega os rolos e começa a ler. Aí ele lembra que num passado bem próximo, alguém tinha avisado que tinha 2 ali soldados deles que estavam planejando a morte dele, do próprio rei. E que a rainha Esther foi lá e contou para ele. Mas quem contou para a rainha Esther? Foi o tal do Mordecai. Chegou um servo dele e falou assim: eu fiz alguma coisa em gratidão para Mordecai? Aí o servo: não, o senhor não fez nada não. Eu não fiz nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Esse homem salvou a minha vida e eu não fiz nada. Olha Deus agindo. Esther não tinha falado nada. E aí Amã chega na presença e o rei chega e fala assim: ô Amã, vem cá, preciso de você aqui. O que a gente faz para um homem que o rei agrada da sua honra? O que a gente tem que fazer por ele? Amã, convencido: opa, agora é comigo. Fui convidado para o banquete, agora Deus quer me honrar, o rei quer me honrar. Rei, faz o seguinte: pega seu cavalo real, pega seu cavalo, suas vestes, veste ali esse que o senhor quer honrar, põe no cavalo, põe a sua coroa, pega um dos seus príncipes e manda desfilar pelas ruas da cidade, dando honra. Aí o rei: boa ideia, Amã, eu quero que você faça isso hoje mesmo com o Mordecai. E Amã abaixou sua cabeça, foi já, a forca estava pronta. Foi lá, pegou Mordecai, vestiu. E Amã tinha ódio de Mordecai, porque Mordecai não se encurvava para ele. E Amã teve que se encurvar, ainda passear com Mordecai. Olha aqui a quem o homem, olha o exemplo do homem aqui, a quem o rei honra. Olha só, puxando o cavalo e Mordecai ali em cima. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Essa é a honra de Deus. Não procura a tua própria honra, mas deixa Deus te honrar. Deus vai pegar o teu próprio inimigo e vai fazer ele passear com você em cima de um cavalo, com vestes reais, com uma coroa, e dizendo: aqui é assim que o rei faz com aquele homem que é honrado. Não vamos procurar honra para nós, mas vamos deixar Deus nos honrar. Essa é a honra que Deus tem para a minha vida e para a tua. E ali, rainha Esther, no banquete, ela conta todo o plano de Amã.
E o rei manda enforcar Amã na própria forca que ele construiu para Mordecai. Isso é o final de quem não faz o bem. Que nós abrimos o culto nesta noite. Quer ser alimentado por Deus, Salmo 37, faz o bem. Quando fazemos mal, a gente é enforcado na própria forca que a gente constrói para pegar aquele que a gente não ama. Vamos nos amar uns aos outros. Esse foi um exemplo de coragem. Esse foi um exemplo. E Deus começou a falar comigo: Érica, você quer ser preparada para pelejar? Você quer ser preparada para ser a minha guerreira e pelejar? Você tem que buscar isso de mim. Busca força, busca firmeza, busca coragem. Sabe por quê? Sabe por quê, Érica? Porque eu tenho muitos cativeiros para te colocar, para você abrir a porta e libertar muitos. E libertar muitos. Deus quer nos usar, irmão, para a gente libertar o nosso próximo que está preso. Mas a gente não pode chegar assim de qualquer maneira. A gente não pode chegar debilitado, fraco, doente. Não podemos chegar sem firmeza, sem coragem. Não podemos. E somente com Jesus na nossa frente, a gente vive o Novo Testamento, a nova aliança. Nós não temos que guerrear contra pessoas. A nossa guerra é contra o mundo espiritual. A nossa força, a nossa firmeza, a nossa coragem é para enfrentarmos o inimigo espiritual. E para isso nós temos que ter Jesus. O nosso comandante é Jesus. Ele é o nosso referencial. É para Ele que vamos olhar. Assim como Gideão falou: olha para mim, o que eu fizer vocês vão fazer. Hoje nós vamos olhar para Jesus. O que Ele fizer nós vamos fazer. Libertar vidas de cativeiros. Libertar vidas de cativeiro. E eu vou terminar essa minha palavra com a seguinte frase: para vencermos o mundo, somente com Cristo em nós. Isso significa arrependimento, renúncia, força, firmeza, coragem. João 8:36. Vamos abrir a palavra de Deus? João 8:36. João 8:36. Diz assim a palavra do Senhor: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para quê? Para ficar zanzando por aí? Não. Para sermos instrumentos na mão de Jesus, para ajudarmos outras vidas a serem livres e libertas desses opressores, desses medianitas, amalequitas, moabitas, edomitas, filisteus, os inimigos espirituais que estão mantendo vidas em cárcere, que estão humilhando vidas, que estão saqueando, que estão matando. E Deus quer nos usar, a mim e a você, que já somos livres, que já temos Cristo, conhecemos a liberdade em Cristo Jesus, e temos que ajudar os que ainda estão presos. Amém? Amém. Que o Senhor nos use em nossos dias, assim como usou Gideão, assim como usou Noé, assim como usou Esther. Que o Senhor nos use, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado por esse momento aqui, Senhor. Deus, Tu falaste muito às nossas vidas, ó Pai. O Senhor falou muito ao nosso coração, ao nosso espírito. Deus, em nome de Jesus, vivemos os últimos dias nessa terra.
vivemos, ó Pai, dias, ó Pai, terríveis. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, força. Nós pedimos, ó Pai, ó Deus, força, firmeza e coragem, Senhor, nesses dias, ó Deus, de levar a Tua palavra, de confiar em Ti, ó Deus, de enfrentar, ó Pai, tudo aquilo que é colocado, que é posto, ó Deus, na nossa frente, Senhor, mas confiando em Ti, confiando na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, nos dê um entendimento, ó Deus, e eu te peço, Senhor, que esta palavra, Senhor, ó Deus, esteja, Senhor, inculcada, esteja, ó Deus, já criando raízes, Senhor, dentro de nós, em nome de Jesus. Não deixa Satanás roubar essa semente, não deixa Satanás roubar isso, Senhor, do nosso coração, essa palavra, ó Deus, e que possamos viver, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos abençoa nessa semana, nos guarda, nos livra de todo o mal, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós confiamos, nós cremos em Ti. Torna-nos invisíveis diante do mal, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé nessa hora. Estamos terminando aqui nosso culto aqui de adoração, gratidão ao Senhor. Levanta as suas mãos agora, que a graça do Senhor, que o amor de Deus e a doce consolação do meigo Espírito Santo esteja com cada um de nós aqui, Senhor, e o Teu povo espalhado pela terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. E todos dizem amém, amém. Glória a Deus.